3, muito conhecido, capítulo 3 de João, no versículo 16, que vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, da qual deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Então, eu quero, através desse amor de Deus, através desse carinho, desse amor antecipado do nosso querido e Salvador, Pai, Criador dos céus e da terra, nós encontramos a benignidade, a misericórdia do Senhor para conosco. Esse tão grande amor, de antemão a Bíblia diz que ela gerou uma tão grande salvação. A salvação não é mérito do homem, não é mérito da humanidade, mas a Bíblia diz que é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele amou de tal maneira. Esse tal maneira, o apóstolo Paulo, ele resume de uma forma que não encontra limite. Ele diz que este amor de Deus é mais alto do que os céus. Ele é mais profundo do que o mar. A paz do Senhor, Fran. Ele é mais profundo do que o mar, é mais largo do que a terra. Então, irmão, nós vemos que este amor do nosso querido e Salvador Jesus Cristo é tão profundo, este amor. É tão extensivo que alcançou a mim, alcançou você. Aleluia. Nós podemos chamar de uma altruísta salvação. Nós vemos aos escritores aos Hebreus, no capítulo 2, precisamente no versículo 3, nós encontramos que ele diz assim: como nós escaparemos nós? Como é que nós vamos escapar se nós não atentarmos por uma tão grande salvação? Aleluia! Então, nós vemos que a resposta em João 3,16, que nos responde mostrando por que essa salvação ela é incomparável, porque devemos valorizar. Nós devemos garimpar, nós devemos buscar de unha e dente essa tão grande salvação. Aleluia! O Lutero, ele chamou João de 3,16 como a miniatura do Evangelho. Era devido à expressiva, devido à riqueza teológica e da profundidade espiritual que nós encontramos nesse texto, ou nesse versículo. Nesse versículo nós podemos destacar algumas conteúdo, aleluia, que vem nos encher de uma segurança total. A salvação é grande por causa do quê? Da sua procedência. Quando nós vamos comprar um produto ou alguma mercadoria, nós primeiro vamos ver a procedência. Aleluia! E a procedência dessa tão grande salvação, meus irmãos, a procedência dela vem do quê? Porque Deus amou. O amor de Deus, ele é eterno. Ele é incondicional. Porque ele é o autor da salvação. Aleluia!
Louvado seja Deus. É o motivo do seu grande amor. Antes de qualquer coisa, Deus, Criador do céu, o que ele fez? Ele nos amou. Ele nos apegou com um amor tão infinito. Não tem ninguém que tenha um amor tão grande para com o ser humano do que o nosso querido Deus. Aleluia! Deus nos amou. Não tem nada, irmão. O amor de mãe é verdadeiro, mas o amor de Deus supera. Porque Deus disse em Isaías: a mãe pode esquecer dos filhos. O amor de mãe, a mãe, enquanto ela está acordada, ela está ali com seu filho, acariciando, amamentando. Mas no momento que ela vai para o repouso, ela esquece do seu filho. E ele diz: pode uma mãe esquecer do filho que o ama ou que amamenta? Mas ele diz: todavia, eu não me esquecerei de vocês. Por quê? O amor de Deus, porque o vosso nome está escrito nas palmas das minhas mãos. Aleluia! Por isso, irmão, a salvação ela é tão grande por causa desse amor de Deus. Porque Deus amou. Aleluia. É tão bom quando o casal ele diz: I love you, eu te amo. Mas hoje vira uma banalização. Esse amor muitas vezes não é provado na realidade. Mas quando Deus diz: eu te amo, Deus amou. Não tem borracha, não tem removedor que tira este amor de Deus para com o ser humano. Aleluia! O amor de Deus não se limita à nação, não se limita a grupo, não, mas é extensivo a todas as pessoas. E Paulo disse aos romanos que não existe nem grego nem judeus, o amor de Deus está derramado, como diz Romanos 5. Este amor de Deus está derramado em nossas vidas, em nossos corações, porque Ele nos amou primeiro. E Deus, meus queridos, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem preferência de nação. Ele não tem preferência de raça. Ele não tem preferência de cor. Aleluia! O amor de Deus é sem barreira, é sem fronteira, é sem parede, porque Ele nos amou. E o seu plano de salvação, o plano de salvação de Deus, ele abrange toda a humanidade. É tanto que Deus diz assim, que Ele não tem prazer naquele que morre no seu pecado, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Aleluia! Oh, irmão, abrange todos os cantos, até onde muitas vezes o sol é por apenas 3 horas. Até aos abinos, até na Antártida, aonde estiver, lá está o amor de Deus. Não há barreira, não há barreira, porque este amor de Deus é tão grande, aleluia, que nos alcançou de uma forma tão maravilhosa. A salvação, irmão, ela é tão grande por causa do quê? Da intensidade desse amor. É indescritível o amor de Deus. Aleluia.
O amor de Deus é eterno, meu amado. O amor de Deus não apenas nos amou, mas Ele nos amou tanto. É tanto que se nós procurarmos nos melhores dicionários, a palavra tal, nós não vamos encontrar. Porque é uma palavra que abrange. Quando a palavra tal, ela não tem limite. Aleluia. Ela abrange o meu coração, ela abrange o teu coração. Glória a Deus. Porque essa intensidade de amor, ela demonstrada ali com sacrifício voluntário de seu filho. A Bíblia diz que ele deu o que tinha de mais precioso. Foi a melhor oferta que Deus deu. Ele disse, olha, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tem o direito da vida eterna. Oh, irmãos, que maravilha! A salvação era tão grande, porque a dívida que nós tínhamos era grande. A dívida que nós tínhamos para com Deus era grande. Nós encontramos, meus queridos, o seguinte, dizendo, quem muito ama, muito dá. Deus não apenas diz que nos amava, mas Ele provou isso, dando o seu Filho. Será que eu e você teria coragem de doar um dos nossos filhos para morrer para uma geração perversa, corrompida? Mas o amor de Deus, o amor do Papai do céu, o amor de Deus, Ele muito amou, que provou isso na prática. Olha, enviou o teu Filho para dar o direito de nós hoje estar aqui expressando essa misericórdia, expressando este amor, para que nós venhamos ter o direito de entrar nas mansões celestiais, através do sangue de Cristo Jesus. Aleluia. O evangelista João, no seu capítulo 1, verso 7, ele vai dizer que o sangue de Jesus, o seu Filho, ele nos purifica de todo o pecado. Não importa o que o homem, o que a mulher tem feito, mas quando há um arrependimento, quando há um reconhecimento do sacrifício de Cristo, ali na cruz do Calvário, ele vê que ele não merecia esse tão grande amor. Ele arrepende dos seus pecados, reconhece que Jesus morreu na cruz para nos dar a liberdade, para nos dar o direito de entrarmos na casa do Papai. Aleluia. É tanto que João, ele escreve em João no capítulo 14, ele sabia que nós passaríamos por mundos de aflição, que a nossa fé seria aprovada, que os embates da vida trazia muitas vezes para alguns o desejo de jogar a toalha, dizendo não quero mais. Mas ele disse, não se turbe o teu coração, credes em mim, credes também no meu Pai. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito, afirmado para vocês, que eu vou preparar lugar e voltarei para mim e para vós, para que onde eu esteja, estejai vós também. Oh, irmão, que promessa gloriosa. Mas nós temos que reconhecer que Jesus é o Salvador.
Aleluia. Jesus Cristo é o maior presente que a humanidade já recebeu. Todo fim de ano, no dia da troca de presente, a expectativa de receber um presente. Que presente eu vou ganhar? Mas eu quero dizer que o maior presente a humanidade já ganhou. Basta reconhecer que o presente que o Papai do Céu nos deu é o Filho amado. Ele está dizendo para mim e para você: eu te amei. Eu provei que eu te amei. Eu dei o meu Filho, o melhor que eu tinha, para que vocês, através dele, fizeste o caminho, alimentasse da palavra que é o pão da vida, bebesse dessa água que mata a sede espiritual. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. A salvação, ela é tão grande por cada oportunidade que ela oferece. Irmão, não tem outra oportunidade tão maravilhosa. Não tem outra oportunidade que Deus nos dá. Glória a Deus. A Bíblia diz que a salvação, ela não vem das nossas obras, de maneira alguma, mas é pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Raimunda, irmã Maria Bassarela, minha querida esposa. Aleluia. Não vem das obras. Não adianta nós dizer porque eu tenho tantos anos que eu sirvo a Deus. Irmão, a experiência muitas vezes, ela não leva em conta, mas leva em conta a fidelidade e o reconhecimento do sacrifício de Cristo e que o nosso nome possa estar escrito lá no livro da vida. Aleluia. É pela fé, ela é acessível, ela é oportuna a todos que nele crê. Essa salvação em Cristo, nós não encontramos ela em supermercado, em atacadista. Nós não compramos com euro, nem com dólar, nem com real. Não. Porque naquele dia, quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja, Ele não vai vir buscar uma placa de igreja. Muitos é mais crente numa placa de estatuto do que em crente em Cristo Jesus. O crente que é crente em Cristo Jesus, ele tem intimidade com o Papai do Céu. Aleluia! Ele tem intimidade quando ele dobra o joelho. E a Bíblia diz que todos que ligam na terra é ligado no céu. Irmão, glória a Deus. Então essa oportunidade está ao alcance de todos que decidem confiar em Jesus Cristo. Aceitar Ele como Salvador. Porque só através de Jesus que nós entraremos pela fé nas mansões celestial. Ele, Jesus, vai dizer: eu sou a porta. Aleluia. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Para mim entrar na casa de qualquer um dos irmãos, eu tenho que chegar e bater. O dono da casa, Irmão Daniel dos Santos, ele tem que me atender e convidar, porque ele é o dono da casa. Para nós entrarmos, nós temos que aceitar Jesus. Porque foi ele, não foi outro, não foi outra que morreu na cruz. A Bíblia diz que entre Deus e o homem está Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que essa salvação, irmão, ela é tão grande por causa da segurança e do livramento. Nós vimos que
a Bíblia nos ensina que a condenação é uma realidade. Ele diz lá, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Há um juízo divino, irmão, que atingirá a todos. Há um juízo. É só ler a Bíblia. É só estudar a Bíblia. No entanto, aqueles que colocam a sua fé em Cristo, têm a certeza que não perecerão. Aleluia. Ele vai dizer, como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei vós também, na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Irmãos, essa salvação é tão grande porque ela traz uma proteção. Essa salvação em Cristo, ela livra da ira de Deus futura. Nós encontramos quem estuda teologia, escatologia, teologia, estudo das coisas de Deus. Todo aquele que estuda a Bíblia, lê a Bíblia, é um teólogo. E nós vemos que Deus, Ele vai tirar a sua noiva, Ele vai tirar a sua igreja fiel. E diz a Bíblia que Deus guarda os desobedientes, os rebeldes, como tesouro para o dia da vingança. Aleluia. Os deles vão se guardar, e ele ensinou isso muitas vezes através de parábolas. O joio está aí no meio do trigo. Os dois estão crescendo junto. Nós, pastores, muitas vezes não sabemos separar. Mas a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai separar o trigo e vai colocar no celeiro, vai entrar para as mansões celestial. E o joio vai ser lançado no fogo. Oh, glória! Vai haver pranto, vai haver ranger de dente. Muitos vão dizer, Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer, desprezando, apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, vós que praticais a iniquidade. Quantos estão fazendo do evangelho comércio? Quantos estão banalizando? Quantos já não expressam mais a verdade do evangelho? Perecerá também. Por isso, meus irmãos, nós vemos que aquele que entrega a sua vida e fica firme na pessoa bendita pela fé, teremos a recompensa. Paulo, ele escreve ao 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, 58, ele vai nos dizer, meus irmãos, seja sempre firmes e constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho terá uma recompensa. Aleluia! Vale a pena nós esforçarmos, vale a pena nós dedicarmos, vale a pena nós garimparmos para adquirir pela fé o reino do Senhor. É pela fé que nós alcançamos. Em Hebreus 11, 6, ele vai nos dizer, porque sem fé é impossível nós agradar ao Senhor. Pois é necessário aqueles que aproximam do Senhor, creia que Ele existe, para que Ele venha ser galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Irmãos, a vida eterna é a maior dádiva, é o maior presente que alguém pode receber.
e ela é oferecida gratuitamente a todos os que crerem em Cristo Jesus. Você pode me dizer, pastor, mas a minha fé está tão pequena. É melhor pequena do que nada. A Bíblia fala de uma igreja lá na Ásia, que ela tinha uma fé enorme. Ela tinha uma fé que buscava Deus, aonde Deus se manifestava. Mas os bens material, aquisição de riqueza, foi esfriando essa igreja, acabando o amor. O amor foi diminuindo, a intimidade com Deus foi diminuindo, a ponto de Deus dizer, olha, eu conheço as tuas obras, você era crente, agora você está, não está nem crente e nem frio, você está morna. Vou vomitar da minha boca. Irmão, quando a sua fé está pouca, você entra quando o tanque do seu carro está acabando a gasolina, dá sinal de vermelho, você procura uma bomba de abastecimento, você enche o tanque, ou aquela tradicional R$100, né? E você, psicologicamente, você se sente melhor. Agora eu chego em casa. Quando a sua fé, você sentir que você perdeu o desejo de orar, que você perdeu o apetite da leitura da palavra de Deus, que você está como uma ovelha bichada que não quer ir mais na sua igreja, dobra o seu joelho e pede a misericórdia do Senhor, para que você venha tentar mais por essa tão grande salvação, e pede para que o Senhor te aqueça. Aleluia! Para que o Senhor te aqueça e você volte a caminhar junto ao rebanho. Porque a nossa fé, irmão, diz a Bíblia, que se ela for do tamanho de uma semente de mostarda, a pequena semente, ela se forma um arbusto. A sua pequena fé, se você alimentar ela com a presença do Senhor, ela vai crescer. Você vai ser um leão. Você salta a muralha. Você, no nome de Jesus, você faz proeza. E eu digo para você, não abandone o caminho do Senhor. Abraço, pastor Ronaldo. Então, irmão, não perca essa dádiva. Não perca essa esperança. Não perca essa oportunidade. Quantos que perde está igual os parentes do Ronaldo lá de Caiabu? Eles fizeram uma aposta para atravessar um grande rio. Ali em Lisboa, perto de Porto. Apostaram a atravessar um rio de quase 800 metros de largura. E começaram a nadar, e começaram a nadar, e começaram a nadar. E um chegou quase 3 metros para atravessar do outro lado, e o outro falou assim, Juquim, eu não vou conseguir, eu vou voltar. E voltou quase os 800 metros, mas o outro perseverou, com 3 metros alcançou. Irmão, a vitória está aí pertinho. E muitos começam a desanimar. Muitos começam a querer parar. E disse, eu não vou mais. Não estou sentindo. Irmão, nós não caminhamos por sentimento. A gente só sente
vontade de tomar café, a gente só sente vontade de comer, vontade de dormir, vontade de descansar. Mas a fé, caminhada cristã, é luta, é matando um leão, matando um tigre, matando uma onça, todos os dias, é com força, é lutando que nós alcançamos a vitória. Porque essa salvação ela é tão grande. Este amor de Deus é vasto. Esse amor de Deus alcança a mim, alcança a família, a minha descendência. Ela é intenso o sacrifício. Aleluia. Deus não despreza as lágrimas que são roladas. E Ele nos oferece todo dia uma salvação plena, uma salvação incomparável. Aleluia. Ele quer nos livrar da ira futura e com garantia de vida eterna. Quem garante é o Senhor, não é político, não. O Senhor diz, aleluia, eu venho buscar a minha igreja. Ele tem promessa. E agora estamos vivendo nos últimos momentos. Aí eu te pergunto, como você e eu tem respondido esse tão grande amor de Deus? Aleluia! É essa oferta tão grande. O que nós estamos dando a Deus por esse sacrifício que Ele, através de Jesus? O salmista diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Quantos benefícios nós somos adquirido? Salvação, perdão dos nossos pecados, nome escrito no livro da vida, nossas enfermidades curadas, porta de emprego aberto, vivendo em família. Irmão, isso não tem preço. O salmista, aleluia, Joyce, o salmista ele disse no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor. E não esqueça de nenhum dos benefícios que Ele tem feito. Pois é Ele quem? Jesus, que perdoa todos os nossos pecados, sara todas as nossas enfermidades e redime a nossa alma da perdição. E além mais, e coroa de benignidade. Irmão, não compensa trocar essa salvação por coisas passageiras dessa vida. Trocar por um copo de bebida, por um trago de tetracannabinol, por um trago de Souza Cruz. Não compensa por 30 segundos de prazer. Não, meu querido. O que nós estamos dando em benefício do que o Senhor tem feito para conosco? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Essa oferta é tão grande, irmão. Abraça nesse dia essa tão grande salvação. Não troque a tua salvação por coisa nenhuma dessa vida. Não troque a salvação por causa de conversinha fiado. Não deixa de Jesus por mexerico. Não deixa de Jesus por canseira. Não deixa Jesus por desânimo. Porque a salvação é individual. E naquele dia, o Senhor vai pedir conta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aceitar caminhar, irmão, para viver nessa eternidade gloriosa que o Senhor tem dado para nós. Aleluia. Que o Senhor venha, através do Espírito Santo, conscientizar a mim e a ti que esse é o caminho e nós devemos andar nele. Luta temos, dificuldade temos. As lutas, as batalhas, irmão, não é para nos desanimar, é para formar o nosso caráter de cristão. É para formar o teu caráter.
enquanto você não saber que as lutas para nos aperfeiçoar. O apóstolo Paulo, ele deixou Tito lá em Creta. E diz: Tito, eu vou deixar você aqui em Creta. Você vai colocar em ordem as coisas que estão em desordem aqui no culto. E aperfeiçoar santo. Irmão, aperfeiçoar santo é só coisa de Deus. Mas como é que Deus vai nos aperfeiçoar? Ele diz assim: eis que eu provarei como provo o ouro e a prata. Tem que vir as lutas, irmão, para tirar as escórias, a sujeira. Porque muitos é crente enquanto não tem luta. Mas quando vem a luta, ele vai revelar o caráter que ele tem. Se ele é um murmurador, se ele procura alguém para acusar. Aí eu estou assim por causa de fulano. Eu estou assim por causa de cicrano. Tu toma jeito, rapaz. Olha para Jesus. Para murmurar, irmão. É rosnar entre os dentes. Deus está aperfeiçoando o teu caráter. Pede graça ao Senhor, meu amado, que Ele vai te conduzir. Jesus disse: olhai para mim, autor e consumador da fé. Ele está te aperfeiçoando. Ele está tirando toda essa resina, essa coisinha de chata que nós temos. Eu não gosto, eu não quero, eu não aceito. Quem é você? Quem somos nós? Paulo escreve aos Romanos que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Quem é o barro para contender contra o oleiro? Ele nos molda do jeito que Ele quer. Nós vemos em Jeremias 18, quando Jeremias estava lá tranquilo, numa rede, numa xoxa, Deus disse: Jeremias, desce até a casa do oleiro, até na olaria lá. E a Bíblia diz que Jeremias desceu, chegou lá, estava o oleiro trabalhando em um vaso. E Jeremias começou a admirar: que vaso bonito. De repente, passa algum fragmento naquele vaso. E o vaso foi desmoronado pelo oleiro. E Jeremias ficou com a pena: olha, estava tão bonito, tão formoso. Olha que estética que estava o vaso. Mas de repente o oleiro tirou aqueles fragmentos de pedra, alguma coisa, e moldou um vaso muito mais bonito. E Deus disse a Jeremias: Jeremias, não posso eu assim fazer com Israel como o oleiro fez esbarro? Pois vós sois o barro e eu sou o oleiro. Então deixa Deus te trabalhar. Deixa Deus te moldar. Para de caçar culpado. Para de dizer: eu não vou mais na igreja por causa daquela irmã. Ah, que é isso, rapaz? Quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi a irmã, não foi o irmão. Glória a Deus. E eu deixo essa palavra para os nossos corações. Eu deixo essa palavra para que venha a edificação. Quero deixar, medite na palavra do Senhor. Por essa tão grande salvação, essa tão grande misericórdia. Você que está distante, você que está afastado dos caminhos do Senhor, aceite Jesus, volte para os caminhos do Senhor. Você que quer aceitar Jesus, hoje é o dia aceitável. Se você está nos ouvindo, a hora que vai chegar essa programação, aleluia, ali na Espanha agora são 6 horas da tarde, aonde está o pastor Eliseu nos acompanhando ali na Espanha. Nosso carinho, nosso abraço. Na Itália, são 4 horas. Você que está distante, volte para o Senhor. Procure uma igreja mais próxima. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Diga aí, acena com a mão: eu estou desviado, eu vou orar por você. Após um louvor, estaremos orando por você.